Quando julgamos evolução, desenvolvimento em obras de ficção, ficamos sempre muito presos a julgar os conceitos que englobam uma obra, né? Julgar o desenvolvimento de um personagem, desenvolvimento de uma trama e o quanto ela consegue evoluir com o passar da história. Mas pouco se fala da evolução e da maturação e do ganho de experiência que os criadores, que o autor de certas obras tem ao realizar elas por um bom tempo. E esse é um exercício muito interessante porque quando os seus olhos estão calibrados para isso, é muito fácil de perceber. Quando você lê uma série de livros e compara o primeiro volume com o último volume e o quanto o autor, rebuscou a sua escrita até ali, não necessariamente da trama ter ficado melhor ou coisa do tipo, porque ele pode ter gasto as melhores ideias dele no começo, mas a técnica, a forma com certeza evolui. Isso se traduz para tudo, para séries de TV com as suas temporadas, para sequências de filmes. De novo, não necessariamente a última temporada de uma série vai ser melhor que a primeira, mas você consegue reconhecer o aumento do nível de produção, o profissionalismo, quando aquela obra é mantida na mão de uma pessoa ou de certas pessoas. Mas e quando, em uma história, um único personagem consegue representar a evolução de seu criador? Consegue fazer com que a gente lembre lá do começo e das suas criações, experimentos e experiências anteriores e comparar com agora, refletido nesse personagem. E um dos exemplos mais legais que eu consigo pensar é Morena Prudo de Hunter x Hunter, representando o desenvolvimento e evolução de Yoshihiro Togashi como esse autor lendário que a gente ama. É importante falar que nesse vídeo aqui conterá spoilers sobre o mangá de Hunter x Hunter, então esteja avisado. Yoshihiro Togashi é um autor até que fácil de ser julgado a sua evolução, porque ele é um cara que é conhecido por ter feito duas obras-primas dos animes e mangás, que são Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. E sempre existe a fácil comparação de Yu Yu Hakusho com Hunter x Hunter como sendo seu antecessor, então esse tipo de coisa é muito mais frequente nesse autor do que com qualquer outro. Afinal, por exemplo, o Eiichiro Oda, conhecido por fazer One Piece, a maioria dos fãs de One Piece não leu as suas obras anteriores para julgar o quanto ele melhorou de uma obra para outra. As pessoas geralmente julgam o quanto ele tá melhor dentro de sua própria obra. Mas com Togashi é diferente exatamente por isso. É fácil comparar os seus trabalhos e é fácil comparar o quanto ele evoluiu até chegar onde está. E a gente nem precisa ir tão longe, é só ver a única obra, Hunter x Hunter, e julgar ela, como ela começou e até onde ela parou. A minha análise sobre Hunter x Hunter é que ela é uma deturpação do gênero Battle Shonen, vulgo anime de lutinha. Ele fez uma obra clássica obedecendo os formatos e padrões da época e introduzindo muita coisa nova, que foi o Hakusho, e quando chega o momento dele fazer Hunter x Hunter, ele quis fazer algo diferente. Ele não queria fazer mais uma obra obedecendo os padrões e tendências da época. Por isso que Hunter x Hunter é uma espécie de cavalo de Troia do mundo dos animes. Ele superficialmente parece que nem todos os outros. O protagonista é um bobão, divertido, comilão. Ele é acompanhado por um coadjuvante que parece um pouco o oposto dele, silencioso, meio sanguinário, mas que por algum motivo o santo deles dois bate e eles conseguem, ir nessas aventuras, sendo que com o tempo a gente percebe que tudo isso fazia parte de uma máscara, fazia parte de uma casca para introduzir algo muito mais profundo. E eu acho que os momentos onde tudo isso clica é no arco de Yorkshin e no arco das Formigas Quimera. Esses arcos se tornaram tão icônicos não só por serem muito fodas e terem vários momentos lendários e muito lembrados, mas também porque eles promovem uma brincadeira direta com o gênero. Em Yorkshin a gente viu uma trama política, introduzindo um grupo criminoso complexo, muito sangue, muita conspiração e um desenvolvimento bem trágico de um dos protagonistas, que é o Kurapika. A maioria das pessoas considera que é nesse momento que Hunter x Hunter passa de um shonenzão, um anime voltado para o público juvenil, e ele brinca de ir um pouco pro seinen, se tornando uma obra mais voltada para adultos, o que é algo que é meio sacramentado com o arco das Formigas Quimera, que tem a desconstrução completa do protagonista clássico de um anime Battle Shonen. A gente vendo aquela transformação perturbadora do Gon, dele deixando de ser essa imagem idealizada que a gente tem desses protagonistas desses animes clássicos. Além de lidar com um vilão final hiper mega poderoso, com grandes influências de vilões clássicos, por exemplo, de Dragon Ball, de uma maneira
muito fora da caixa, de uma maneira muito mais profunda do que meramente uma luta. E a evolução da escrita do Togashi junto com o tom da obra é agora fidelizado com o arco atual, o arco da Guerra de Sucessão, que ainda só existe no mangá, né? Esse arco nunca foi adaptado para animação. E se você já ouviu falar desse arco, você sabe que ele é uma parte dessa obra que divide muitas opiniões. Primeiramente, que esse é um arco afetado por inúmeros hiatos que o autor teve que fazer por causa dos seus problemas de saúde, o que faz com que a frequência, a fidelidade dos fãs caia consideravelmente. Ao mesmo tempo que esse arco se tornou alvo de inúmeras piadas e críticas por ter momentos como esse, onde são páginas repletas de texto e poucas imagens. E o pior, esse texto é extremamente complexo, de modo que você tem que ler tudo e entender para poder passar a página, algo que também afastou muita gente de continuar lendo a obra. Sendo que, tirando esses problemas técnicos da jogada, é meio que o consenso na comunidade de Hunter x Hunter que esse arco é o mais rebuscado que Togashi já fez. Eu não tô dizendo que ele é o melhor tecnicamente, afinal eu acho que esse posto está com o arco da Shuriken Quimera e é muito difícil tirar esse trono, mas com certeza esse é o arco mais adulto do Togashi, não só pela sua temática, mas por interpretar o público como adulto também. Esse, de forma alguma, não é um arco feito para crianças, porque eu acho que nenhuma criança ia ter paciência para ler essas páginas e páginas de poderes complexos, e também o tom ficou muito mais adulto. Temas bem ousados e cenas bastante viscerais e bastante perturbadoras estão nesse arco. A Guerra de Sucessão de Hunter x Hunter me lembra um pouco a parte 7 de Jojo Steel Ball Run. Essa parte é conhecida como a melhor parte de Jojo de todas. É o momento onde Hirohiko Araki, né, um mangaka de Jojo, o autor de Jojo, decide sair da demografia shonen e cair de cabeça na demografia seinen, fazendo uma obra com muito mais liberdade para executar suas ideias e muito mais liberdade de fazê-la realmente, né? Com um planejamento muito mais flexível de publicação, o que fazia com que ele tivesse mais tempo para pensar, né, nos seus plots, sendo esse outro baita exemplo de uma evolução como autor. E a Guerra de Sucessão, para você que não sabe, só uma sinopse rápida, em determinado momento da obra, Bion Netero, o filho de Isaac Netero, proclama o início de uma jornada ao continente negro, o local mais misterioso do mundo, o objetivo de Jim Freaks e por aí vai. E ele irá fazer isso com um patrocínio do Império de Kakin. E o Imperador Nasubi aproveita essa expedição para fazer com que toda a sua família real vá para o barco Baleia Negra e participe de uma sangrenta guerra de sucessão, onde o último príncipe de pé se tornará o novo Imperador de Kakin. Então a gente começa a ver essa trama densa, política, extremamente rebuscada, desse conflito de personalidades, ideais e interesses por esses príncipes de Kakin. E é nesse arco que, por exemplo, conhecemos a maior ameaça atual do mundo de Hunter x Hunter, o príncipe Tseri no Nihiri, na qual eu já falei sobre ele no Como Criar uma Ameaça. E a família real de Kakin e os seus príncipes têm os seus subterfúgios, têm os seus braços, eles têm as suas próprias influências. E existem 3 príncipes específicos que meio que controlam 3 máfias muito importantes do Império de Kakin. E o Tseri do Nihiri controla a máfia Heili, a máfia controlada por ninguém mais nem menos do que Morena Prudo. E é dessa maneira que somos introduzidos a ela. O primeiro momento que Morena aparece para nós, ela tem essa aparência, uma mulher bonita, chamativa e muito misteriosa, já sendo retratada como uma filha ilegítima de Nasubi, uma bastarda. E ela já chega falando para os seus companheiros, para sua máfia, uma frase que define ela completamente: eu não me importo com esse mundo, com nada ou qualquer um, incluindo eu. Logo depois vemos sua equipe, composta por 23 candangos que estão prestes a promover um caos absurdo nesse navio, com a gente já sendo introduzido a sua habilidade Nen, o estudo do amor, onde que por meio da sua saliva ela faz com que uma pessoa entre numa espécie de jogo e tenha levels, tipo um solo leveling da vida. E essa pessoa consegue avançar de nível conforme mais pessoas ela mata, já mostrando a estética dessa personagem vilanesca, né? Ela é misteriosa, ela é bonita, ela seduz, ela beija e dá poder, quase como uma era venenosa da vida, ao mesmo tempo que ela é o caos puro, pelo que parece, né? Ela não se importa com nada, o que promove
aquele tom perturbador, né? Logo depois de ela falar que ela não se importa com nada, ela beija os integrantes e dá poder a eles, mostrando que seria um ato de carinho, um ato de amor poderoso, digamos assim, não significa nada de fato. É extremamente mecânico, é tudo sedução, tudo manipulação. E ela fala para os seus capangas que se matarem pessoas normais vai ganhar um nível, se matarem usuários de Enem ganham 10 e se matar um príncipe ganha 50. Mostrando realmente que ela tá pouco se fudendo, ela tá entrando de cabeça nessa guerra de seção, mesmo sendo uma líder criminosa, uma filha ilegítima, ela não tá concorrendo ao trono. Então por que ela tá fazendo tudo isso? Então a gente tem a primeira revelação sobre ela e algo que ajuda a entender melhor o Império de Kakin, onde os bastardos, os filhos ilegítimos do imperador, têm seus rostos cortados por navalhas. Eles são permitidos viver com a condição que nunca farão nenhuma aparição na política ou nos olhos do público. Eles egoisticamente dão vida a uma criança e então o desacreditam, o evitam, o machucam e então permitem sua existência. É tão absurdo que dá pra rir. Mas eu gosto dessa cicatriz. Sem isso, eu teria me inclinado cada vez mais para a morte. Mas graças a ela, eu encontrei meu equilíbrio, demonstrando o pé dela em cima da linha do preto e branco, do proverbial bem e mal. Sendo que a gente já vai perceber que essa perspectiva maniqueísta, né, do bem e mal, não existe para essa personagem. Em ordem de rasgar essa porcaria de mundo, com a gente vendo inúmeras imagens da ganância do ser humano, das injustiças da natureza e da beleza dela também, enquanto ela caminha nessa corda bamba que ela se equilibra, eu encontrei uma vontade de viver. Já deu pra ver só nesse exemplo como essa personagem explora a criatividade e até mesmo a técnica de Yoshihiro Togashi de uma maneira única. Todo esse trabalho dela estar em cima de uma linha e essa linha indica alguma coisa, ajudando a perceber não só de uma maneira estética, mas a maneira que ela enxerga o mundo. Ela é uma personagem que se vê numa constante corda bamba onde ela não pode cair, ao mesmo tempo que enquanto ela se equilibra, ela persevera só para conseguir destruir o mundo abaixo dela, para que quando ela caia dessa corda, ela caia no nada, caia no vazio que ela mesmo fez. E o trabalho que o Togashi faz com o poder dela também é invejável, né? Com ela conseguir dar, né, poder e habilidade para os seus capangas, ainda mais daquela maneira, beijando elas, fazendo um pacto silencioso, um pacto da sedução e da manipulação, com elas agora se afundando no seu id, né, fazendo o seu lado mais primitivo se aflorar, porque a líder deles está autorizando todo esse comportamento. Matem o máximo de pessoas possíveis, que é assim que vocês vão crescer por causa do meu poder. Ela é a perfeita emissária do caos. E é claro que o movimento de Morena e seus capangas chama a atenção de todo mundo, todas as outras máfias, todos os outros príncipes e até do próprio Tseri Donihi, que agora quer matar a Morena. Mas ela parece que não se importa, sempre tem tudo sob o controle e fica mandando seus inimigos para dimensões aleatórias por causa do poder dos seus capangas, como visto na imagem. Então até agora estamos percebendo uma vilã caótica que parece que faz o que faz pelo ressentimento de ser uma filha ilegítima, de ser uma bastarda, visto os príncipes e o reino de Kakin. Parece que ela queria fazer parte da corrida do trono, queria fazer parte de tudo isso, mas por ser ilegítima, por ser uma bastarda, agora ela derrama o seu ódio em quem está nessa corrida. Ela só quer ver o mundo sangrar, ela só quer ver esse barco explodir. Sendo que não é bem assim. O momento mais importante para entender essa personagem são nos últimos capítulos lançados da obra, onde ela tem uma cena que já se tornou bem icônica com uma outra personagem da obra. A personagem em questão é essa garota chamada Boryskin, que é uma soldada do Império de Kakin, e ela agora se encontra capturada e no meio de uma negociação com a chefe da família Rayleigh, Morena Prudo. Essa cena da conversa entre as duas é uma aula de tensão por parte de Yoshihiro Togashi, junto com toda a sua originalidade e identidade como autor. Morena diz que com essa conversa, ela espera que Boryskin se torne aliada dela, se torne parte da família Rayleigh. Então ela diz que ela vai firmar essa decisão com um joguinho de negociação. E eu já digo que se trata de um jogo de cartas extremamente complexo, com várias regras do jeito que o Togashi gosta, e eu
eu vou poupar vocês dos detalhes, eu vou explicar o que precisa ser explicado, tá bom? Enquanto ela explica as regras pra Borskin e fala que é proibido trapaças e que ela não vai trapacear e blá 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 blá, Borskin é uma personagem altamente observadora. E ela consegue ler através do poker face da Morena que ela esconde uma raiva, um ódio inato, uma chama que sempre tá aí. E ela se pergunta, o que nesse mundo fez ela ficar tão irritada assim? E nisso ela escolhe a primeira carta do jogo, a carta Objetivo, na qual quando ela escolhe essa carta, Morena é obrigada a falar o objetivo dela para essa personagem. Vocês já vão perceber isso no decorrer do jogo e da explicação e tudo mais, mas essa é uma forma muito fora da caixa e uma maneira muito Togashi de desenvolver um personagem. Ele não tá fazendo essa personagem, que é uma personagem secundária, se confessar e falar tudo o que ela é e o que ela quer do nada. Ele coloca essa trama de um jogo de negociação cheio de regrinha, cheio de detalhe, que é o que ele adora fazer. E ele agora começa a utilizar, né, diálogos mais expositivos dentro de uma regra estabelecida por esse mesmo jogo que é a cara dele. Isso é uma maneira muito inteligente, muito única e muito experiente de lidar com um personagem secundário que geralmente não vai ter tanto desenvolvimento assim comparado com os personagens que realmente importam. Isso por si só já demonstra o requinte desse autor, né? O quanto de experiência e maturidade ele teve que ter para conseguir fazer isso dessa maneira. Então Morena diz com essa cara fofa e inocente que o objetivo dela é a ruína de Kakin. E assim que eu tiver alcançado isso, tentarei o meu melhor para destruir a humanidade também. E é por isso que eu preciso de você. Então Borskin fala para ela explicar melhor o objetivo dela. Então Morena começa a falar, bom, você já ouviu falar dos duplas cicatrizes, dos tais bastardos marcados? E ela então revela, eu não venho da realeza. Isso se aplicaria a Morena Prudo verdadeira. Ela está no meu túmulo. Então esse ser na nossa frente, né, a falsa Morena Prudo, diz duas palavras-chave, carnaval e lesa majestade, com Borskin sendo de Kakin, já entendendo que ela é uma órfã do carnaval. É curioso porque aqui no Brasil o que mais se tem é órfão do carnaval, né? Seria o Brasil o Império de Kakin? Então por meio dela temos mais desenvolvimento desse universo e principalmente do Império de Kakin, que é o império que a gente precisa conhecer mais para entender mais essa guerra de seção e qual é a mentalidade dessas pessoas. O carnaval é uma celebração da família real de Kakin que ocorre de tempos em tempos. Um assentamento é escolhido e realiza visita anonimamente para dar uma festa. E os moradores do assentamento são sorteados na hora para servirem como entretenimento. Lesa majestade significa que qualquer ato de desrespeito para com a realeza é um crime passível de pena de morte. Aborto, teste de DNA ou uso de métodos contraceptivos estão inclusos como tal em caso de união com um membro da realeza. Então Morena revela, minha mãe foi forçada a entreter a realeza por vários dias seguidos sem poder descansar nem dormir. Ouvi falar que quando eu tinha 2 anos, ela morreu em um estado no qual ela sequer tinha consciência que havia me concebido e dado à luz. Tivemos nossos rostos cortados assim que nascemos e fomos mandados para um certo lugar. O esconderijo, uma organização de tráfico humano administrado pela máfia Heili. Nesse esconderijo, usaram um procedimento científico para nos agrupar entre duplas cicatrizes ou carne, e eu fui considerada carne. Com a gente já entendendo só com a imagem o que carne significa, né? Com esse corte na carne sendo bem sugestivo para falar que Morena era praticamente o que a mãe dela virou, uma mulher feita para entreter. Durante o tempo em que cumpria minhas tarefas como carne, eu descobri um certo talento meu e o desenvolvi aos poucos. Foi esse poder que me permitiu planejar a ruína de Kakin, mostrando que ela despertou sua habilidade de Nen, né, por causa de todo o trauma de viver assim. O carnaval é uma festa feita irregularmente. Órfãos que adentram os esconderijos são agrupados por meio dos últimos 2 dígitos do calendário anual de Kakin. Ao longo dos 20 anos, até que eu me tornasse chefe da Heili, houve 7 novas levas de órfãos do carnaval levadas para o esconderijo. A última leva de órfãos foi do ano 20. Eles foram levados para o esconderijo ano passado. Ou seja, o carnaval mais recente foi feito 2 anos atrás, 1 ano após as grandes celebrações da democratização de Kakin. Você entende, não é? Kakin nunca mudou, nem mudará. Nunca. Isso resume as circunstâncias que me fizeram desejar a sua ruína. Para alcançar meu objetivo, eu preciso de aliados, tendo poderes especiais cada um. E dentre eles, eu preciso de algum que possua a habilidade mais importante de todas, e ele é você. É por isso que eu trouxe você aqui,
para tentar recrutar. A história da Morena é, de longe, a história mais pesada de Hunter x Hunter, né? A gente já viu coisas pesadas acontecendo, atos meio perturbadores no arco das Joias Quimera e até mesmo no arco da Guerra de Seção, como por exemplo o passado do Trupe Fantasma, mas ela ser o produto dessa bonança, dessa desumanização que o Império de Kakin promove com os seus plebeus e o que ela foi forçada a passar, inevitavelmente faz com que a gente se identifique com ela, faz que a gente torça por ela, nem que seja um pouco. É por isso que antes a gente julgava essa personagem como aquele clássico clichê da bastarda, do bastardo que quer poder, né? Que quer competir com os seus irmãos legítimos. Mas agora a gente entende o porquê ela quer rasgar o mundo, o porquê ela quer destruir essa merda, porque quem viveu como ela, quem tem a perspectiva dela, não consegue ver o mundo como um lugar bom. Até as coisas boas são vistas com lentes bem pessimistas. É como se tudo de bom que existisse não conseguisse ser superado pela maldade, ainda mais a maldade legitimizada por um império tão grandioso como o Império de Kakin. E se isso acontece nesse império, obviamente deve acontecer em outros grandes reinos e em outros grandes governos. Então Togashi faz um trabalho muito bom da gente se sentir na pele da Borskyn em toda essa negociação, fazendo com que a tensão cresça demais e quando a gente tem essa revelação do passado da Morena, a gente empatize com ela. A gente vê, por exemplo, a cara da Borskyn depois de toda essa revelação e a gente tem o mesmo pensamento, né? Aquela parada pensativa. Eu não concordo com o que você faz, eu não concordo com o que você quer, mas eu entendo como você chegou até aí e talvez eu queira te ajudar. Se tornar uma personagem muito mais complexa e muito mais interessante com pouquíssimos quadros. Além de ser uma chave crucial para a gente entender o Império de Kakin e como a família real desse império são um bando de filho da puta. A negociação continua e nesse momento é sacramentado na nossa visão o quão perspicaz, o quão inteligente essa vilã do acaso é. Borskyn escolhe a carta questão A, que faz com que ela tenha direito de fazer quantas perguntas quiser. Então ela primeiro pergunta aonde o esconderijo que ela está no barco, né? Com ela perguntando todos os níveis do barco e Morena sempre respondendo não. E ela é jurada de não trapacear, ou seja, ela tá falando a verdade, mesmo que não faça sentido. E Borskyn não consegue entender, e a gente também não consegue entender, e a gente vê essa forma, essa mulher bonita, que parece inofensiva, até mesmo frágil, sendo esse poço de mistério e guardando com ela a chama do apocalipse. Então Borskyn, utilizando sua inteligência, pergunta se esse esconderijo foi construído usando a habilidade Enem, e ela diz sim e não. Então ela pergunta se está entre o segundo e o terceiro nível, e ela diz que sim, com agora ela entendendo mais ou menos que realmente essa porra só pode ter Enem envolvido. Ela pergunta quantos capangas ela tem, e depois ela diz: se eu conseguir sair daqui em segurança, pretendo manter segredo sobre tudo que aconteceu entre nós, incluindo essa última informação, mas você certamente irá cumprir a promessa que você fez quando eu sair daqui, não é? De não me matar. E ela diz que sim, se for a carta não que sobrar por último, você vai me matar, não é? E ela responde sim, com esses momentos, né, do Togashi de detalhar de uma maneira meio perturbadora quadros meio aleatórios, mas que nesse momento agregam mais ainda pra tensão e transformam essa conversa praticamente numa cena de terror. Borskyn continua: estou pensando em mudar Kakin do meu próprio jeito. E quanto a você? Você não tem intenção de mudar seu objetivo? E ela diz que não. E então ela fica tentando consertar a Morena, né? Tentando fazer ela ver clareza, tentando fazer ela ser mais boazinha e falando: meu Deus do céu, você não mudaria seu objetivo nem por um tandinho, nem se a melhor oportunidade do mundo aparecesse. Não, já disse que não. Meu objetivo não mudará. E Togashi aqui tem mais um toque de genialidade, né? Com ela falando esse absurdo, com ela proclamando que ela quer, né, o fim de tudo, ela não se importa, mas ela tem uma cara completamente inocente, uma cara doce, uma cara que vê isso com ternura, porque pra ela, a destruição desse mundo cruel é nada mais do que um golpe de misericórdia. É o certo a se fazer, e simples assim. Então chega o momento de virar a última carta, e depois de virar a última carta, ela tem que escolher outra para meio que definir o rumo dessa conversa. Então ela diz: se a sua carta for AR, eu morro. Agora, se a minha carta for AR,
eu vou embora e finjo que isso nunca existiu. E então Borskin vira R e ela está salva. Ela sobreviveu e agora ela só precisa escolher uma cartinha. Com Morena aparentemente aceitando, né? A calma dessa personagem é algo crucial para entender ela, né? Mesmo ela sendo completamente caótica, ela tem uma elegância que não cabe a ela. É como se tudo sempre estivesse no plano. Nada surpreende. Troque a carta R pela carta que você deseja e com isso o jogo será encerrado. E então, por algum motivo, ela escolhe a carta sim. A carta que, se ela escolhesse por último, faria com que ela entrasse no grupo. Mas ela fez tudo o que fez pra sair daqui sem nenhuma complicação. Por que caralhos ela virou essa carta e por que ela fala coisas que não é a mesma coisa que ela pensa? Ela não gostou de ter escolhido essa carta, ao mesmo tempo ela diz que essa é a carta que eu escolhi. Então Morena diz: bom, fico feliz que você queira se juntar ao grupo, mas é uma pena que você tenha trapaceado. Você marcou a carta R, a carta que ela virou que garantiu a sobrevivência dela. Esse jogo de negociação e essas cartas também são parte da minha habilidade. Quando alguém trapaceia, a habilidade do tipo manipulação é ativada automaticamente, então só restam as opções sim e não. E se a última carta escolhida fosse não, ela morreria. Então a carta sim faria com que ela entrasse no grupo. Então ela tinha só duas opções. Trapacear é se acovardar diante de um confronto. Você deveria ter interpretado assim. E ela fala isso pra Borskin, mas com essa frase dá pra entender o quão louca ela é dentro da Guerra de Seção. Uma guerra que, em essência, é uma guerra de trapaças, é uma guerra fria, é uma guerra de espiões, de assassinatos na surdina, dessas conspirações políticas que você só percebe quando já aconteceu. E ela encarar trapaça dessa maneira diz muito sobre ela, né? É o caos puro, o caos, a destruição. Vai resolver. Não dependo desse joguinho de sombras que os príncipes estão acostumados a jogar. E Morena explica ali, né, que a habilidade dela é como um jogo mobile, né? Não tem jeito, Togashi é um nerd de merda. Ele foi instalado dentro de você e os seus dados são gerenciados pelo sistema operacional. Ela diz que é impossível deletá-lo a partir de agora. Ou você completa missões, ou o sistema operacional é desligado, ou o jogo continua até o celular quebrar. Disputas internas e traições dentre, né, os capangas da Morena não são proibidas, contanto que o sistema operacional não entre em estado de alerta, no caso ela, né? Subir de nível ou não depende de você, mas se percebemos que você é inútil para nós, iremos traí-la sem hesitar. Fique aqui ou volte para os seus amigos, é você quem decide, tudo depende de você, afinal nosso grande objetivo em comum é matar pessoas. Com a gente vendo a grande jogada e presença dessa nova vilã e ameaça da obra e desse arco, junto com uma trama interessantíssima de fazer com que essa personagem, outrora ingênua, meio inocente, que é a Borskin, sendo obrigada agora a matar os outros para avançar de nível e não chamar a atenção da Morena. Com ela deixando claro essa dinâmica no seu grupo, né, que ela quer destruir Kakien, destruir o mundo, mas em essência ela junta pessoas que querem matar outras pessoas, né? Psicopatas, sanguinários, que seja. Não necessariamente eles precisam querer destruir o mundo, mas eles precisam gostar de matar gente. E talvez Borskin seja um experimento, uma parada que ela queira ver. Afinal, o que é o caos, se não a corrupção? Se não transformar aquilo de um estado em outro, de uma maneira meio traumática. E mostrando em toda essa sequência final algo que um antagonista, um vilão principalmente, precisa ter muito, que é aura, é presença, né? É fazer com que todo o fardo que ele carrega seja traduzido na forma dele se portar. E Morena com certeza tem um fardo enorme que a gente só conseguiu digerir por causa da maturação e ganho de experiência durante anos desse autor lendário, que é Yoshihiro Togashi. Não é novidade pra ninguém, principalmente para fãs desse canal, que Hunter x Hunter brilha quando o assunto é criação de vilões. Yoshihiro Togashi tem um jeito de lidar com esses personagens, de lidar com o antagonismo e perspectivas de uma maneira extremamente única. E com Morena não é diferente. Ela é uma vilã perfeita em essência. Ela tem uma presença aterradora, perturbadora, elegante e caótica. Ela representa
enfrenta uma ameaça sem precedentes em um lugar como esse, né, no navio Baleia Negra, que é o literal barril de pólvora. A sua inteligência e perspicácia, algo que foi adquirido com anos de abuso, anos de trauma, que fez com que ela tenha que sobreviver, fez com que ela tenha que se virar. E o seu poder, que da maneira que é retratado, sendo nem uma manifestação do seu espírito, digamos assim, com ela combinando sedução, manipulação, uma parada meio máquina junto com os seus ideais caóticos de ver o mundo sangrar, fazendo que todo mundo entre em um sistema de níveis onde quanto mais você mata, mais foda você é. E a cereja do bolo sendo obviamente o seu passado, a sua motivação, aquilo que faz com que a gente interprete ela além do vilão, e sim como um personagem, um ser pensante dentro desse universo e como ela chegou até aí, representando de maneira magistral o desenvolvimento e evolução de Yoshihiro Togashi com o passar dos anos, com toda a carga que tem e principalmente com toda a sua criação de vilões icônicos, agora tendo mais um pra conta. Uma personagem extremamente cativante, poderosa, misteriosa e que tem muita lenha pra queimar nessa história. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel Franco, Volknar, Yukaki Amaguês, Codê Baixinhos, Chico Mia, Real Benedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Guel, Gabriel Zardo, Frost, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Saaf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, Quebra-Cabeças, Pode Tawat, Monalítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devins, Vinhos de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovan, Manjobão, Catraca, Makoto Fandante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Keke Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Cowboy do Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, O Fluminense, Gabriel Rachadel, Kipão Mendini, Bolseiro, Rafael York, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Cassiri, Nero Guimarães, Peps Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Ponto do Fudido, LL, Woffen, Tonacatraca, Pepoca, Ogugas, Pedro Corredora PL, Wev, Iride, Abílio Rua, Entrou o Sabonete, o Buraco do Peru, Igor Viana e Luiz Elano. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!